sou Yolanda Ferro, estou de volta com vocês no nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te fala direito. Diretamente dos estúdios da Tribuna Mix da TV Rádio Web, hoje nós temos uma pauta direcionada a você que é mãe, que é pai de família, que é tio, que tem aquele núcleo familiar que cuida de crianças e adolescentes. E para nós falarmos dessa pauta, irei apresentar a vocês aqui, que já está do meu ladinho aqui, Dr. Lucas Canuto. Dr. Lucas Canuto é um jovem advogado que já tem uma promissora carreira e é também presidente da Comissão Especial da Criança e Adolescente da nossa terceira subseção AB Palmeira dos Índios. E para que nós possamos debater sobre as temáticas voltadas à criança e adolescente, vou apresentar, doutor Lucas, para vocês, para que nós possamos começar esse nosso bate-papo descontraído e informativo, doutor Lucas. Seja bem-vindo. Obrigado, Yolanda. Estou aqui, é um prazer estar aqui com você, trazer todas as informações possíveis para esclarecer qualquer dúvida da população do Palmeira dos Índios e região sobre essa temática que é tão importante e sempre tão discutida, que envolve o direito da criança e do adolescente, tanto a questão da proteção, de suas obrigações e seus deveres. Que bom, doutor Lucas, que o senhor aceitou o nosso convite e que nós estamos aqui justamente para falar sobre essa pauta, esclarecer alguns direitos, esclarecer alguns deveres, que criança e adolescente também têm Com deveres, certeza. não só direitos, né? E também desmistificar algumas coisas em torno dessas questões. Porque muitas pessoas pensam que criança e adolescente, porque são pessoas que estão em fase de desenvolvimento, tem que ter uma proteção maior da lei, mas que não existem deveres. E existem deveres e obrigações, sim, voltadas para eles. Né? E, durante esse nosso diálogo, nós iremos dizer quais são, e iremos elencar para vocês. Então, você que está aí nos acompanhando através do nosso canal, fica ligadinho e preste atenção nessas informações que são muito úteis para o nosso dia a dia, para que nós possamos saber também como se portar diante da burla de um direito e fazer também efetivar o dever, tá? Doutor Lucas, a Constituição Federal de 88, que é a nossa carta magna que rege todas as leis do nosso país, define direitos para a humanidade, mas apresenta também esses direitos específicos para criança e adolescente. Em linhas gerais, quais seriam esses direitos basilares? Ótimo. O direito da criança e do adolescente, ele, na verdade, inicia antes mesmo do nascimento daquela criança. O interessante é que o ECA, ele traz essa proteção desde quando aquela mãe está gestante. Inclusive, essa proteção ela atribui, por exemplo, ao aquele agente público, aquela enfermeira, aquele agente do posto de saúde, a fazer a busca ativa daquela gestante, por exemplo, que não quer fazer o pré-natal. Então, essa é uma dos primeiros direitos que aquela criança tem, existente antes mesmo dela nascer, né? Então, assim, além desse direito, a própria Constituição Federal, o ECA, ele elabora diversos outros durante a vida, seja o próprio direito à saúde, tá? Além desse, existe o direito à saúde quando a criança ou adolescente tem prioridade no atendimento. Então, se por algum acaso aquela criança chega na unidade de atendimento, chega na UPA, por exemplo, aqui em Palmeira dos Índios, ela vai ser atendida, ela tem, por lei, aquela prioridade no seu atendimento, tá? Em outros momentos, tem o direito, a garantia da convivência comunitária, né, convivência familiar, ela permanecer com a família natural, pai, mãe e filho, né? Tem a família pai e mãe que são casados, tem aquela família monoparental. Então, ela também tem direito de permanecer com essa família. Em casos excepcionais, é que ela vai ser colocada em família substituta, tá? E outros, como direito à saúde, direito à educação, à cultura, ao lazer, quando servem para formar aquele cidadão, trazer aquela criança, aquele adolescente que está em estágio de desenvolvimento para se formar um cidadão melhor, que vai exercer sua cidadania lá na frente. Perfeito, doutor Lucas. Quando o senhor falou em relação à questão do direito à vida, antes mesmo da criança nascer, da mãe ter a obrigação e o direito também de fazer o pré-natal, aí entram outras questões que envolvem crimes como a questão do aborto, Sim. Né? Porque é direito do feto de nascer. Também. Né? E existem outras controvérsias e particularidades no direito criminal que também não iremos adentrar nesse assunto agora, porque é um assunto para uma outra pauta, né? Mas, em relação a esses direitos que estão positivados na Constituição, e só para esclarecer para as pessoas que estão nos acompanhando, o ECA é o Estatuto da Criança e o Adolescente, né?
porque tem uma nomenclatura que as pessoas até ficam abismadas quando não ouvem pela primeira vez, né? Mas o que significa? Né? Então, para que as pessoas compreendam realmente que, além da Constituição Federal, existe uma lei específica que vem realmente garantir esses direitos. Né? Isso. Até porque a Constituição Federal, ela é, como a senhora disse, a carta magna. Então, ela vai reger aquilo que está em todos os outros ramos do direito. E aí o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, vem para prever aquelas disposições relativas aos direitos daqueles indivíduos, que são pessoas vulneráveis em estágio de desenvolvimento, como falei anteriormente. Em relação a esses direitos, doutor Lucas, quem deve garantir esses direitos da criança e do adolescente? Esses direitos, eles são de responsabilidade não somente dos pais, mas, além disso, o Estado ele deve fornecer os mecanismos necessários para alcançar esses direitos. A sociedade como um todo também. Então, não é porque existe aquela família que é somente eles que vão ser responsáveis por trazer o direito à saúde, efetivar o direito à educação. Não, o Estado está aí para fornecer esse caminho para que aquela criança ou adolescente alcance aquele direito. Tá? E como é obrigação dos pais também proteger a criança e realmente efetivar esses direitos, garantir esses direitos, é por isso que o Estado também intervém quando esses direitos não estão sendo proporcionados. Perfeito. Os pais, eles têm aquela obrigação, que a gente sempre diz que a obrigação dos pais é eterna, né? Aquela obrigação moral de sempre ir atrás dos direitos dos seus filhos, principalmente nesse estágio que eles estão ainda quando crianças e adolescentes. O Estado, por sua vez, ele é aquele mecanismo que vai fornecer aquele serviço para que, por meio dos impostos que nós pagamos, né, obviamente, servir aquelas famílias, principalmente aquelas que mais necessitam. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele não está voltado para somente aquelas pessoas mais vulneráveis ou pessoas com baixa renda. Não. Ele protege todas as crianças, independentemente da classe social. Tá? Então, era isso que eu gostaria que o senhor explicasse para que ficasse mais claro para quem está nos acompanhando através dos nossos canais, através do YouTube, da Tribuna Municipal da TV Rádio Web. O que seria propriamente o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em linhas gerais? Ótimo. Veja só, primeiro, para entender a importância do ECA, a gente tem que compreender aquela questão histórica. Como eram tratadas as crianças e os adolescentes antes. Porque, por exemplo, em 1926 existia o Código de Menores. Tá? Esse Código de Menores, eles previa disposições a respeito das crianças e adolescentes, mas não analisavam aquelas pessoas, aquelas crianças, como sujeito de direito. Pelo contrário, eles analisavam aquelas crianças e adolescentes como indivíduos que causavam algum problema à sociedade e apenas abarcavam aquele tipo de sociedade, aquele tipo de pessoa. Né? Crianças, adolescentes, por exemplo, abandonadas, delinquentes. Então, eles utilizavam da legislação somente para alcançar esse tipo de jovem. Com a Constituição de 88, e essa Constituição ela vem automaticamente para abarcar essa proteção integral à criança, então passa, a partir desse momento, a proteger o direito daquela criança e daquele adolescente. Direitos fundamentais que todos nós temos, independente da idade. Mas a criança, por estar em estágio de desenvolvimento, ela tem essa proteção, a necessidade dessa proteção maior. Tá? Então, assim, o ECA, ele surge justamente após a Constituição de 1988, para trazer essa proteção integral à criança e ao adolescente. Tá? Então, em linhas gerais, seria essa a importância do Estatuto da Criança. Perfeito, doutor Lucas. E nas diretrizes do Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente, a gente pode ver que tem os direitos, tem as obrigações, e não só inerentes à criança e ao adolescente, mas em relação às instituições também, como podem se voltar de frente a esse cuidado, como os conselhos tutelares também, como devem agir e tudo mais. Então, é uma normativa completa, um pouco mais completa do que, como o senhor falou, que o Estatuto de Menores. Sim, sim. Né? Que esse termo a gente nem utiliza mais. Não, utiliza mais. Na verdade, eu ainda utilizo às vezes nas petições, né?
e cita os menores, mas o correto seria utilizar os infantes, né? Uhum, é. Mas para que as pessoas nos compreendam, a gente vai se reportar mesmo à criança e Exato. adolescente, né? Porque essa questão de nomenclatura é apenas um detalhe. O que a gente tem que priorizar mesmo é a garantia do direito e também o cumprimento dos deveres. Doutor Lucas, em relação a direitos, nós já falamos alguns, já elencamos alguns. Em relação aos deveres, porque nós sabemos que a criança e o adolescente estão em processo de desenvolvimento. E nesse processo de desenvolvimento, eles estão se formando como pessoas, porque serão civis, quando atingirem a maioridade. E seres humanos, portadores dos seus direitos e deveres, cumpridores dos seus direitos e deveres também, e garantidos por lei. Quais seriam esses direitos? Alguns que o senhor poderia elencar. Direitos, Direitos. desculpe, deveres. Veja só, é, o primeiro dever de todos é o dever ao respeito, né? Respeitar os outros e os limites que lhes são impostos. Porque a criança, adolescente, como está, vai ser sempre repetitiva essa frase, mas estão em estágio de desenvolvimento. Então, é o momento deles aprenderem e é o momento deles se tornarem cidadãos íntegros no futuro. Com esse aprendizado que vão ter nesse momento da vida. Então, assim, nessa situação, eles têm que aprender a ter respeito. Respeito à diversidade, respeito ao próximo, respeito e ter limite quanto àquilo que ele faz, as condutas que tem. Tá? Eu acho que esse é a principal missão dos pais hoje em dia, é ensinar a criança, o adolescente a ter respeito. Além disso, eles têm que compreender que tem que respeitar ao patrimônio público, ao patrimônio privado. Os pais têm que observar a situação do ambiente digital, porque hoje em dia muitas crianças e adolescentes, também nos casos adolescentes, acabam cometendo algumas infrações utilizando-se da rede social. Então, tem que os pais sim observar a rede social dos seus filhos, observar o ambiente digital em que eles frequentam. Tá? Apesar de serem menores de idade, mas podem responder por algumas condutas que ali praticam. Essa questão da rede social é muito interessante, doutor Lucas, porque tanto a criança e o adolescente pode cometer alguma infração em relação ao meio, como também pode ser vítima, Sim, com né, certeza. de alguma coisa ilícita, de alguma conduta de outra pessoa que está do outro lado de um aplicativo. Sim. Né? E esse é um dos principais deveres, né, que o senhor falou. Mas o que poderia envolver a questão de normas, de convivência na casa, na família, a questão das atividades, tanto em relação à família quanto em relação à escola. Enfim, algumas outras coisas que nós poderíamos passar para as pessoas que estão nos acompanhando, e de repente nós temos também crianças e adolescentes nos acompanhando, para que eles realmente também vejam que não é o doutor Lucas nem é a doutora Yolanda que está colocando isso, é a lei. Né? E a lei coloca de forma clara, não tem como elencar todos, porque não é um rol taxativo, né? É apenas um rol exemplificativo. Até porque as normas, principalmente no contexto familiar, ele é feito pelas pessoas que fazem parte daquele contexto familiar, respeitando, lógico, os limites legais. Né? Sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não traz, obviamente, como a senhora falou, um rol taxativo, Uhum. muito um rol elencando quaisquer direitos que essas crianças e adolescentes deveriam cumprir em casa ou na escola. A legislação ela tende a ser subjetiva, ao ponto que os pais e o próprio colégio, a própria coordenação, possam ter o seu cronograma daquilo que são obrigações a serem cumpridas. Né? Algumas ideias que a gente pode ter em mente seriam, por exemplo, em casa, aquelas crianças terem obrigações com obrigações com o seu quarto, de guardar suas coisas, de dobrar, organizar a sua cama, né? Organizar a cozinha, enfim, obrigações do lar, normal, como todos nós temos como cidadãos, como pessoas responsáveis que somos. No mais, quando se tem a obrigação escolar, é seguir aquele cronograma escolar, seguir aquelas atividades escolares que são passadas e cumprir com elas. Né? Frequentar a escola, ter aquela frequência necessária, tá? Enfim, são deveres que todas as crianças e adolescentes têm e que os pais também têm a obrigação de estar sempre cuidando, sempre de olho para que aquilo consiga se concretizar no final. Uma coisa que me chama a atenção, que o senhor falou, é em relação a respeito da pátria, da cultura, que envolve as diferenças. Evitar o famoso bullying. Sim. Não é? Aquela brincadeirinha de escola, de repente, não é
Então, brincadeirinha assim. E a gente respeitar a diferença de cor, de classe social, a diferença de cultura. Então, os seres humanos são diferentes, mas no seu processo de formação, todos têm que crescer formando seu caráter, sendo pessoas éticas, sendo sabedores do que deve cumprir e também sabendo que alguma irregularidade no seu comportamento vai gerar uma consequência. Sim. Em relação a esses órgãos de atuação de direitos da criança e do adolescente, quais seriam responsáveis? Quais seriam esses órgãos responsáveis para efetivar esses direitos das crianças? Tanto para a efetivação dos direitos, quanto também para agir no caso de que alguma criança cometa algum ato infracional. Perfeito. Quanto à obrigação para efetivar esses direitos da criança e do adolescente, toda a sociedade. Todos nós somos o mecanismo, somos, através de nós, é que esses direitos serão efetivados. Mas temos aí, por exemplo, o próprio ente público, tá? Onde, por meio, por exemplo, das escolas municipais, escolas estaduais, o Estado, por meio da de atendimento, enfim. Pode cortar. Não vai ser dessa vez que vai ser ao vivo. Pronto, da pergunta. Pronto, da pergunta, meu amor. Olha, anote o tempo do corte para ficar atento. Vou pensar. Tá? Cuidar. Não, porque eu falei, né? Da efetivação dos direitos e também da responsabilidade dos atos. Se por acaso cometeu algum ato infracional, sabe que tem limite, né? Tá. Aí agora eu venho. Doutor Lucas, em relação aos órgãos de atuação sobre os direitos da criança e do adolescente, quais os órgãos responsáveis para garantir esses direitos? Perfeito. Tá? Em 3, 2, 1, amor. Bom, quanto aos órgãos de atuação. Peraí. Ele fez assim comigo. Ele vai dar o sinal. Mas não fez para mim. Eu vou fazer a pergunta. Doutor Lucas, em relação aos órgãos de atuação sobre os direitos da criança e do adolescente, quais são os órgãos responsáveis para garantir esses direitos? Ótimo. Os órgãos responsáveis para garantir esses direitos da criança e do adolescente, eles podem estar voltados tanto ao olhar do Conselho Tutelar, tá? Que é o órgão de proteção à criança e ao adolescente. É o órgão que vai estar ali sempre na fiscalização, sempre que tiver qualquer denúncia, pode contar com o Conselho Tutelar, que ele vai até o local, vai averiguar, o correto é fazer o relatório e vai encaminhar para esse segundo órgão, que é o Ministério Público. Tá? É um grande parceiro da criança e do adolescente. Eu vi que já teve a entrevista com o Dr. Márcio Dória. Já, Aqui. sim. Enfim, Ele sempre é citado. Além de participar, ele sempre é Sempre é citado citado, aqui. né? Porque o doutor Márcio Dória é um querido e ele tem um atendimento e uma visão excepcional em relação à garantia dos direitos humanos. Isso é primordial. é primordial, é exemplar. Verdade. Então, assim, tem o Ministério Público, que é um grande parceiro do direito da criança e do adolescente, é um dos órgãos que realmente faz efetivar esse direito. Tá? Seja durante o crime que é cometido contra aquela criança, seja ainda quando é necessária a sua intervenção como fiscal da lei, né, fiscal do processo, para garantir que o direito daquela criança e adolescente seja cumprido ao final. Então, todo o processo que envolve o direito de uma criança e adolescente tem que ter a participação do Ministério Público. Tá? Então, a princípio, esses dois órgãos são de grande importância. Além desses órgãos, tem-se o juiz da Vara da Infância e Juventude, aqui em Palmeiras dos Índios, a primeira vara civil, né, Dr. Everton Carminati, e além disso, tem-se também órgãos governamentais, não governamentais, como, por exemplo, no município de Palmeira tem a Comissão Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que não é essa que eu faço Não é parte, essa que é da OAB, Isso. né? É do município. É a do município, tá? Existem, se não estou enganado, existem sim advogados, eu não me lembro ao certo se é a doutora Raíla Lemos, mas existem advogados que fazem parte dessa comissão, tá? Municipal, e também tem a comissão da OAB de Palmeira dos Índios, né? A OAB terceira subseção, perdão. A comissão na qual se preside. Isso, na qual eu presido. E também estamos sempre à disposição. Obviamente que a nossa, já adiantando deixar para o final, mas a nossa função da comissão em si não é efetivar esses direitos, mas a gente nós servimos como um mecanismo de apoio àquelas pessoas que precisam desses direitos.
Por exemplo, qualquer dúvida, intermediar qualquer relação com os demais órgãos, a OAB está sempre à disposição para fazer esse serviço, tá? Perfeito, doutor Lucas, porque é preciso esclarecer isso para as pessoas que estão nos ouvindo, a quem recorrer, quais são os órgãos que podem efetivar um direito, se por acaso tem conhecimento de uma criança que está passando maltrato, se por acaso tem uma criança que está sendo abandonada, se uma criança que está sendo burlada dos seus direitos, que está passando fome, que está sendo abandonada pelos pais ou pelos familiares, enfim. É uma criança que pode até estar sofrendo abusos sexuais. Então, nessas situações, qualquer pessoa pode recorrer a esses órgãos para que esses órgãos possam intervir, principalmente em relação à comissão da OAB, né? A Comissão do Direito da Infância e da Adolescência. Isso. Geralmente, naquilo que a gente mais atua é, de fato, intermediando. Por exemplo, existem casos onde haviam crianças vítimas de violência sexual, e aquela pessoa queria se fosse dado andamento mais sério ao procedimento de investigação. Então, a OAB procura a autoridade policial, conversa, explica a situação e cobra o andamento desse procedimento, tá? Essa é uma das funções da OAB. E outras ajudam o Conselho Tutelar, como já aconteceu, a cumprir, por exemplo, ajudar um advogado junto ao Conselho Tutelar, a cumprir uma ordem judicial para a retirada de uma criança que se encontrava em situação de risco. Então, a OAB está sempre a serviço da comunidade, está sempre a serviço da população. Nesse sentido, para intermediar. E para que as pessoas tenham conhecimento Isso também, recorrer, chegar aos órgãos que vão ajudar a garantir a proteção da criança e do adolescente. Doutor Lucas, tem um artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu vou até ler. Estabelece que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo, na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Doutor Lucas, esse artigo pode ser considerado o carro-chefe do Estatuto da Criança e da Adolescência? Sim. Esse artigo é um dos mais importantes que existe dentro do Estatuto, porque, em resumo, ele traz aquela proteção integral da criança e do adolescente. Ele demonstra tudo aquilo que tem que ser observado pela população, pela sociedade, pelo Estado, pelos pais, pelos familiares de modo geral. Então, ele pode sim ser considerado um dos principais artigos existentes dentro do nosso Estatuto. Até porque se esses requisitos desse artigo não forem respeitados, as pessoas que não respeitarem podem incidir crime. Sim, sim. O próprio ECA, ele elenca na sua parte final crimes que são cometidos contra a criança e adolescente. Ali vão existir, vão ser elencados, previstos algumas condutas consideradas criminosas. Dentre elas, a prática de qualquer dessas situações. Obviamente que, além daqueles crimes, existe o Código Penal, onde vai trabalhar outros crimes. Então, se a sua conduta, a conduta daquela pessoa, né, que não aconselha que faça nenhum tipo de violência contra a criança ou contra o adolescente, mas se incorrer em outros crimes, pode se considerar uma conduta mais grave e a pena pode ser até maior. Nós sempre falamos aqui que direito nenhum anda sozinho. Então, o direito civil, ele está amparado pelo direito criminal, o direito da criança e do adolescente, o direito tributário, até porque é uma parceria, da mesma forma como os órgãos também agem em parceria, para o melhor desenvolvimento, para o melhor interesse da criança. E, diante desses interesses, dessa parceria, dessa cordialidade, digamos assim, entre as searas do direito, nós nos deparamos também com alguns direitos que não são respeitados. Nesse caso dos direitos não serem respeitados em relação à criança e adolescente, se alguém tiver conhecimento de que alguma criança, algum adolescente está passando por maltrato, por exemplo, a quem recorrer, a quem pedir ajuda? O primeiro órgão a se pedir ajuda é o Conselho Tutelar. Tá? Tem conhecimento que uma criança ou adolescente está em situação de risco, não precisa se omitir, é só entrar em contato com o Conselho Tutelar, informa que a denúncia pode ser anônima, então, se não quer se identificar, o Conselho Tutelar vai até o local, vai procurar aquela família e vai analisar aquela situação.
Percebendo a situação de risco, o Conselho Tutelar vai fazer a retirada daquela criança. Inclusive, em Palmeira, hoje, nós temos uma casa de acolhimento. Então, pode-se retirar aquela criança e colocar no local seguro, tá? Até que o juiz da Vara da Infância e Juventude define qual seria agora o caminho que aquela criança irá tomar, certo? O Conselho Tutelar é só um dos órgãos que estão ao apoio da sociedade. Além desse órgão, pode-se entrar em contato com o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, o 190, que é a Polícia Militar, ou ainda procurar diretamente o Ministério Público, a Defensoria Pública e a OAB, que estarão sempre à disposição para a proteção da criança e adolescente. Esses números são muito importantes para que as pessoas tenham conhecimento que possam até anotar. Sim. Inclusive, o Conselho Tutelar daqui de Palmeiras dos Índios tem um telefone que é 24 horas. Eu não vou saber informar agora, né? Agora o telefone, Mas a gente pode disponibilizar. isso, tá? Bem colocado, doutor Lucas, porque às vezes as pessoas, eu sempre acompanho o grupo da OAB e as pessoas às vezes perguntam, gente, alguém sabe informar onde está funcionando o Conselho Tutelar? Porque geralmente é uma instituição que vive mudando, não é, de localidade, de endereço. Então, a localidade que se encontrou já é um pouquinho escondidinha, não é? É uma rua sem saída. É uma rua sem saída, é uma rua que não tem muito acesso, mas que sempre quando a gente recorre, a gente encontra respaldo. Isso. Doutor Lucas, o Estatuto da Criança ele estabelece que a criança ela vai até 12 anos de idade e o adolescente até 18 anos, entre os 12 e os 18 anos. Isso. Muitas pessoas falam que até a fase da adolescência, não é adolescência, é adolescência, não é? E elas estão em fase de caráter, em fase de conduta, ou seja, é a fase de toda a sua formação para, depois que formar, atingir a maioridade, ser um cidadão consciente de seus direitos e deveres e um cidadão com os bons exemplos e com boas atuações diante da sociedade. Enfim, é nesse período que os pais, os familiares, os amigos, as pessoas que estão ao redor, buscam seguir os exemplos dessas pessoas. Então, em relação a isso, em relação a esses exemplos que os pais, os núcleos familiares, as pessoas que estão ao redor dessa criança, desse adolescente que está nesse período de formação de caráter, de período de formação de conduta, o que o senhor poderia dizer a esses pais, a esse núcleo familiar que possui crianças e adolescentes em casa? Sejam exemplos positivos principalmente, né? Os pais e aquelas pessoas com quem aquelas crianças e adolescentes convivem, eles têm que entender que eles são espelho, tá? Então, aquela criança, aquele adolescente, ele vai sempre buscar em vocês o que elas vão ser no futuro, o que elas vão reproduzir na vida delas. Seja naquele momento, né? Porque muitas vezes, inclusive, doutora Yolanda, em questões de violência sexual, às vezes é perceptível na própria escola, às vezes em um desenho, às vezes em uma conduta daquela criança, tá? E os professores, eles percebem aquilo porque a criança reproduz na escola aquilo que ela vê, aquilo que ela sofre, aquilo que ela tem em casa. Nem sempre sofrimento, obviamente, né? Na maioria das vezes são coisas boas, são exemplos positivos, mas tudo aquilo que ela tem como exemplo em casa, ela reproduz na rua. Então, assim, é importante que sejamos exemplos positivos para aquelas crianças e adolescentes. Isso precisa ser muito trabalhado também para as crianças que encontram-se em estado de situação de vulnerabilidade. Sim. Para que os pais também ajam com cautela em determinadas situações. O senhor falou em relação à questão de crianças que, quando estão sofrendo algum tipo de abuso, a intervenção ser Conselho Tutelar e Ministério Público. E seria interessante frisar também, diante da intervenção que o senhor falou, que a comissão fez, para que aquela criança fosse tirada daquele meio que estava sendo maltratado para ir para um ambiente mais seguro. Então, seria interessante frisar também uma rede de apoio que existe entre psicólogo, assistente social e os órgãos que realmente fazem esse acolhimento e esse amparo, aguardando o direcionamento da justiça. Ótimo. Inclusive, no ano passado, em 2023, acho que a gente conseguiu finalizar agora em 2024, por uma atuação do Conselho Municipal, tá? Conselho Municipal da Criança e Adolescente, e se não estou enganado, do CREAS também, daqui do município. Ele foi um trabalho iniciado por eles, com participação da OAB e participação dos demais órgãos, nós conseguimos finalizar
um fluxograma do atendimento à criança e adolescente vítima de violência sexual. Esse fluxograma, ele traz a demonstração, o caminho para que aquela criança, aquele adolescente que seja vítima, ele vai seguir até chegar ao judiciário, tentando ao máximo não revitimizar aquela vítima. Ou seja, que aquela criança, aquele adolescente não fique repetindo para todas as autoridades que ela for passar aquilo que ela sofreu. Então, essa rede de apoio já existe na prática, ela já existe, né? A gente só tem que analisar se ela de fato está sendo aplicada. Isso, que é uma das dificuldades que a gente tem, que a gente já tinha quando estava montando esse fluxograma, tá? Então, assim, quando o conselho tutelar recebe aquela informação, na época, estava sendo levado para a cidade de Arapiraca para fazer o exame de corpo de delito. Então, iria para um dado de emergência ou para o IML, fazia o corpo de delito e teria que retornar. Aqui em Palmeiras, a gente não estava tendo essa oportunidade. Então, assim, tentar fazer tudo em Palmeiras agiliza o procedimento. Retira da criança aquele constrangimento, aquela criança, aquela adolescente, o constrangimento está repetindo aquela conduta para toda pessoa que ela fosse passar, até que o procedimento chegasse ao Ministério Público e dali fosse caminhado para a autoridade judicial. Então, assim, já existe essa rede de apoio. Nós temos que correr atrás da aplicação. Interessante porque quando a criança ela passa por uma situação dessa, existe um momento adequado, com um atendimento direcionado para ela conseguir externar realmente o que aconteceu. E essa rede de apoio age de forma ética para que tente sanar também os traumas que causam nessa criança, nesse adolescente. Porque é a formação psicológica também que está norteando tudo isso. Então, para enfrentar aquele trauma que ela sofre, para trabalhar aquele trauma, aquela violência que ela sofreu, e para que a criança continue saudável. Isso. Uma das importantes situações que existem nessa situação é você ter a sala Lilás, se não estou enganado, é a sala Lilás, né? Que é No uma CISP? sala. No CISP tem, No CISP temos a mas sala na UPA Lilás. não tem. Mas na UDA de Emergência Arapiraca tem, Sim. que é onde essa criança ela é atendida no local reservado. Local reservado, inclusive, que o correto é que nem os próprios funcionários daquele hospital tenham acesso, somente aquelas pessoas autorizadas. Porque ela vai ter uma escuta especializada através Isso. daquele psicológico e através daquele assistente social. Isso. Que vai fazer aquele acompanhamento. Perfeito. E lá, no caso da unidade de emergência, seria o médico perito, né? Ou a médica perita, que iria fazer aquela análise, aquela avaliação até que ponto houve a violência, que é importante para o processo. Né? Óbvio que é uma situação constrangedora para a vítima, mas acaba sendo importante para o processo. Mas é necessário, porque quando alguma pessoa está desrespeitando o direito da criança e do adolescente, ela tem que ter consciência de que tem que responder por aquele ato. Isso. É muito delicado falar sobre criança e adolescente, porque são pessoas que estão em processo de formação, são pessoas que têm um estado de vulnerabilidade, que não conseguem se defender como um adulto, e que buscam outros meios, e que já têm uma inteligência totalmente formada, de reluta, de direcionamento, de tentar sair de uma situação constrangedora de forma mais ágil. Então, essas situações, para vocês que estão nos acompanhando, são situações delicadas, até para nós conversarmos e para que nós possamos passar essas informações para vocês, para que vocês também fiquem alerta a respeito de qualquer ato que seja cometido de forma infracional contra a criança, qualquer abuso que esteja sendo ocasionado contra alguma criança e algum adolescente. E que toda a população fique sempre alerta. Não precisa ser só uma pessoa da sua casa, não só uma pessoa da sua família, mas independente de qualquer pessoa onde esta criança, de qualquer lado, em qualquer meio onde essa criança esteja inserida. Afinal de contas, nós temos que proteger aquelas pessoas que não têm tantos meios de proteção própria. Isso. Doutor Lucas, já falamos sobre direitos e falamos sobre deveres. Mas tem um assunto que muitas pessoas falam e é algo que nós temos que desmistificar, informar com mais precisão. Aquelas crianças e adolescentes que cometem algum ato infracional. As pessoas da sociedade costumam condenar as pessoas antes mesmo de elas serem julgadas pela própria justiça. E costumam dizer que crianças e adolescentes que cometem ato, a justiça passa a mão por cima e vai se tornar um delinquente. Não é? Mas
a sociedade questiona muito isso em relação à questão dos atos infracionais e tem essa máxima. Então, como esclarecer à população fatos dessa natureza que são cometidos por crianças e adolescentes quando, porventura, praticam algum ato ilícito, que para um adulto é um crime, mas para criança e adolescente é um ato infracional? Vamos lá, nós vamos daqui para os dois extremos, né? A criança que é vítima e agora a criança que realiza uma conduta considerada pelo direito como uma conduta criminosa, mas que o indivíduo não comete crime. Primeiro ponto, existe uma diferenciação entre a conduta praticada, aquela mesma conduta tida como crime, mas a autora é uma criança e quando a autora é um adolescente. Por quê? Quando é uma criança, a criança não comete crime e também não comete ato infracional análogo a nenhum crime. A criança, quando ela comete essa conduta, quando ela é autora dessa conduta delituosa para o direito, ela está em um estágio de desenvolvimento maior, tá? Uma situação de vulnerabilidade maior, então não lhe é aplicado a sanção da medida socioeducativa como é para o adolescente. Para a criança é aplicado a medida de proteção, que é um pouquinho diferente, tá? Essa medida de proteção, ela pode ir desde um termo de responsabilidade para os pais, tá? Até mesmo a perda do poder familiar daqueles pais. Ou seja, essa criança pode ser retirada, colocada no acolhimento e ser colocada em uma família substituta por meio da adoção. Então, existe dentro dessa proteção à criança, ela não vai ser submetida a uma sanção do Estado. Diferente, por exemplo, de quando é um adolescente. Nesse caso, por exemplo, quando o adolescente comete alguns crimes, furtos, roubos, até o próprio homicídio, esse adolescente ele vai ser colocado em uma medida socioeducativa, tá? Essas medidas socioeducativas, elas têm uma penalidade, uma sanção um pouco mais rígida por parte do Estado. Não chega a ser o cumprimento de uma pena, né? Uma prisão, como acontece com quem é adulto. Mas, para os adolescentes, é possível uma medida mais rígida, no sentido de que pode haver, sim, uma advertência, né, para aquele adolescente que cometeu um ato infracional, até mesmo a internação. Por exemplo, a gente não pode chegar aqui e informar que sempre que um adolescente comete um crime ou um ato infracional análogo a determinado crime, ele vai ser internado. Não é assim, tá? O juiz vai analisar de acordo com a situação do caso concreto, de acordo com o que está previsto em lei, que é o próprio ECA que define. Então, esse adolescente ele pode ser submetido, além da advertência, a um regime de liberdade assistida, que é, por exemplo, quando ele é colocado em sociedade, ele pode ficar um tempo em tratamento, depois colocado em sociedade e vai ser acompanhado por uma equipe técnica para ressocializá-lo, para levá-lo de volta à sociedade de uma forma melhor. Por exemplo, incentivando ao estudo, a um curso profissionalizante, enfim. Esse acompanhamento acontece na prática? Talvez não, mas seria o correto. Estamos lutando Para esses direitos. Ou ainda em outra situação pode haver a semi-liberdade, que é quando ele fica durante a semana naquela internação e no final de semana ele é posto de liberdade, como se fosse uma transição, né? E o mais rígido de todos é o sistema de internação, tá? A internação, enquanto ele, de fato, ele fica internado, fica ali, digamos que em tratamento, ressocializando-se, né, estudando, para que ele volte para a sociedade de forma ressocializada. E aí, críticas da sociedade existem. Será que volta ressocializado? Será que não volta? O que é que acontece? E aí a gente teria que ver como é que o sistema está tratando esses adolescentes, tá? Nem sempre eles serão internados. Também tem essa observação. E a própria sociedade também poderia ajudar em relação a isso, porque se a sociedade tem conhecimento de um caso de um adolescente que infelizmente foi por esse caminho, ao invés de ajudar, fica fazendo chacota, Uhum. ao invés de ajudar, fica criticando, Sim. ao invés de ajudar, fica adquirindo material que sabe ser daquele meio, fruto de furto, Uhum. né? Isso. Então, tanto quanto da forma que o senhor falou, que para criança e adolescente, quando eles são menores de idade, lógico, os pais é que são responsáveis, mas a sociedade também tem sua parcela de E contribuição. assim, vai além dessa conduta da sociedade, quanto ao adolescente. Ainda quando criança, muitas vezes o adolescente que está nesse meio criminoso, ele é vítima de uma estrutura familiar
desequilibrada. É quando a Então, gente vê que o Estado é é falho. falho lá na base, né? Então, assim, quando o Estado ele é falho na base, alguém pode ajudar no sentido de informar o conselho tutelar aquela situação que uma criança que está na rua, uma criança que está, que os pais não lhe dão respeito, não impõem respeito, ou que aquela criança está badernando na rua, demonstra que aquela criança está em situação de risco, por exemplo. E pode chamar o conselho tutelar para tentar intervir. Hoje em dia existem creches, existem escolas de tempo integral, o que já ajuda a retirar esse pessoal, essas crianças, em situação de abandono da rua. Até porque tem uma grande diferença entre liberdade e libertinagem. Sim, Quando você tem liberdade, você tem limite. Você tem conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres. Quando a gente tira essa liberdade e vai um pouco mais além sem limite, torna-se uma libertinagem, onde a criança e o adolescente não vai respeitar limites que não são impostos a e não ele, é isso que a gente quer. não é? Nós queremos que realmente as crianças de... Essa questão, doutor Lucas, é muito importante de ser colocada para que as pessoas que estejam nos acompanhando, para que as pessoas estejam nos ouvindo, tenham consciência de que as crianças de hoje, é aquela máxima que nós sempre falamos, né? As crianças de hoje são futuro, são nosso amanhã. Então, para que nós possamos ter uma sociedade consciente de seus direitos e deveres, com as pessoas que sabem quais são os valores éticos, qual respeito deve ter, como se portar diante de uma cidadania, sem preconceitos, sem com que outras pessoas se sintam lesadas ou seu direito burlado. Ou seja, uma sociedade que procure seguir os ditames da ética e viva de forma humana, de forma digna. Isso é muito importante nós colocarmos aqui, porque é essa sociedade que nós lutamos para que ela realmente seja dessa forma e principalmente amanhã ou depois, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Se nós vivemos uma sociedade hoje que nós não achamos que ela seja tão justa, então que nós trabalhemos as nossas crianças para que elas garantam que essa justiça realmente se concretize. Perfeito. É justamente isso que a gente sempre está trabalhando, sempre está correndo atrás, para que essa sociedade do futuro, que é aquilo que a gente está plantando hoje, é a que vai ter. Então, a gente vai sempre estar trabalhando nesse sentido, para que tenha uma sociedade muito mais humana. E em, trabalhando nesse sentido e trabalhando nesse sentido, a comissão já atuou, o senhor já elencou alguns casos que a comissão teve que intervir, mas a comissão já atuou em algum caso bem crítico, Sim, sem explanar, sem sim, com expor, até porque a certeza. gente não pode, né? É, sempre que envolve casos de abuso sexual, a gente já tem para si que é um caso crítico, é um caso que nos causa por dentro aquela sensação de impureza, de injustiça com aquela criança, né? Principalmente quando trata de recém-nascido. Então, assim, já teve casos onde houve um recém-nascido era vítima de violência sexual Uhum. e a comissão da OAB interviu no caso para acionar a polícia, na verdade não acionar, já tinha sido acionada por terceiros, né? Mas a gente foi até a autoridade policial para acompanhar e mais de uma vez pedir andamento àquele processo, aquele procedimento, porque até a própria família queria saber quem seria o responsável, né? Então, assim, foi os próprios familiares que procuraram a comissão para que a gente pudesse intervir. Dentre outras situações, por exemplo, também casos de menores que estavam envolvidos em situação de furto na cidade. Então, a comissão, mesmo sem ninguém acionar, mas somente por ter conhecimento através da internet, da rede social, foi até o Ministério Público, inclusive, conversar a respeito da situação de um determinado jovem que estava cometendo alguns crimes. O que era uma situação crítica não pela conduta somente daquele jovem, porque o crime de furto não é um crime de alta gravidade, né? Não demonstra violência ou grave ameaça, mas demonstra um desrespeito à norma em que o Ministério Público e a Justiça deveria atuar. Então, assim, nessa situação específica, eu até pensei em falar sobre ela porque é importante que tenha o apoio da sociedade também. O Ministério Público, naquela ocasião, pelo menos quando a gente conversou com o promotor de justiça, ele informou: eu não posso fazer nada nesse momento,
porque as vítimas não procuraram a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Então, para tudo, precisa também do apoio da sociedade. Se você é vítima de um delito, de um crime, ainda que seja uma menor de idade que tenha cometido esse crime, esse ato infracional análogo a determinado crime. Então, procura a autoridade policial, procura a delegacia de polícia, o CISP, faz o boletim de ocorrência, registra aquela ocorrência. Porque somente com o documento em mãos é que a justiça vai conseguir tomar algumas providências. Se um determinado jovem comete alguns delitos, mais de um, mas essa informação não chega de maneira oficial, é impossível que a autoridade judiciária, é impossível que o Ministério Público consiga tomar as providências. Isso. Tá? Então, assim, é importante também a participação da sociedade em tudo, seja na proteção, seja na repressão. É o que nós sempre falamos aqui, né? A sociedade também tem que estar vigilante, também tem que ajudar. Não só fazer chacota, nem só reprimir, nem só criticar. E sim colaborar, para que o processo todo haja da maior forma possível e seja resolvido da melhor forma possível. Em relação à comissão, como o senhor falou, teve conhecimento e foi atuar. Mas quando a comissão não tem conhecimento de determinada demanda, de determinado caso, como fazer para chegar até a comissão? Perfeito. A comissão hoje não tem nenhum telefone para contato. Nós, como pertencemos à Ordem de Advogados do Brasil, da terceira subseção, aqui de Palmeira dos Índios, então a nossa sede fica ali na Praça da Independência, ao lado da Lojas Império, daquela esquina. Já está fazendo comercial para a loja. Não pode, né? Estou brincando, doutor Lucas, é uma forma de que as pessoas possam se situar, né? Onde realmente o prédio da OAB fica, né? As lojas vizinhas, eu achei que não podia as pessoas consigam identificar melhor. Enfim, fica na Praça da Independência, na esquina ali da Praça da Independência, então qualquer pessoa que precisar da comissão pode se dirigir até a OAB, vai conversar com o pessoal lá, pode estar o Dr. Marcos Ribeiro ou a doutora Mariana Garrote, né, que são presidentes e vice-presidentes respectivamente, ou até mesmo o pessoal que trabalha na OAB, o Pablo, que vai poder atender e vai poder direcionar para a comissão essa atuação, tá? Tá. A comissão em si, ela atua pela OAB. Ela não pode, e ela dá os direcionamentos, ela não pode agir enquanto advogada. Não, isso. Perfeito. Por qual motivo, doutor? Perfeito. Por questão ético-profissional, nós não podemos atuar como advogado. E também não podemos atuar como comissão quando estivermos atuando como advogado, certo? Então, assim, a comissão não é formada só por mim. A comissão hoje é formada por minha pessoa, pela doutora Maíra Barbosa, que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos, e pela doutora Júlia Jucá, tá? Então, nós, quando for necessário, iremos fazer esse atendimento. Não é um atendimento jurídico, não é uma assistência jurídica no sentido de atendimento no escritório de advocacia para prestar aquele serviço. É um atendimento no sentido de prestar um serviço à população. De intervenção, de acompanhamento e direcionamento. Perfeito. Para que os órgãos responsáveis consigam trabalhar naquele caso. Tá? Perfeito. No caso, só complementando, no caso... Fique à vontade, espaço é nosso. No caso de necessitar ajuizar o processo, a gente pode dar orientação e encaminhar para a Defensoria Pública do Estado, que vai estar ali à disposição para resguardar também esse direito, tá? Ou até outro advogado que seja de confiança daquela pessoa que precisa, né? Então, essa parte sendo esclarecida, só deixa a população mais informada. E quanto mais informação a gente passar, as pessoas vão propagando e tendo conhecimento de como realmente agir, a quem pedir socorro, como intervir em determinadas situações em relação à questão da vulnerabilidade da criança e do adolescente e quando esse direito da criança e adolescente não está sendo respeitado. Doutor Lucas, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? Se fôssemos passar informações, teríamos muito mais informações para passar, não é? Mas algo mais que o senhor gostaria de acrescentar, fazer suas considerações finais? Não, só tenho a agradecer pelo espaço, pela oportunidade. É muito importante, tanto para a sociedade, para a população de modo geral, ter acesso ao conhecimento, porque é esse conhecimento, essa informação que vai fazer a diferença. Saber quais são os direitos, quais são as obrigações e também onde procurar esses direitos e as obrigações. Então, assim, é de suma importância o trabalho do doutor Yolanda, o trabalho da tribuna, aqui trazendo a informação para a população. Muito obrigado. Bom,
E com essas considerações finais do Dr. Lucas, nós agradecemos o convite e a participação dele no nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. E por nós passarmos para vocês informações corretas, informações de forma mais objetiva e mais dinâmica possível, nós pedimos que você passe essa informação também para que outras pessoas adquiram esse conhecimento. Então, vai lá no nosso canal, linka, curte e encaminha para outra pessoa. Eu e Yolanda Ferro me despeço de você neste episódio e aguardo você no nosso próximo episódio, no nosso próximo encontro. Até lá!